Deus já perdoou todos os nossos pecados. Siga em frente e não peques mais. Essa é a mensagem hoje para a minha vida e para a tua vida. O Senhor nos afirmando nessa palavra que eu vou te dizer hoje, que Jesus perdoa o pecado, que Deus nos perdoa, porque Ele sabe que nós somos falhos. Agora, Ele simplesmente dá uma nova chance e Ele diz: levante, anda, carrega a tua cruz, não olhe para trás e não peques mais. Essa é a ordem de Deus para a minha vida e para a tua vida, para Ele cortar o laço da assinatura de quem tá doido para assinar, para pegar a tua assinatura, para roubar o que é teu. Doido? E aí Deus tá cortando o laço. Eu mal entro na live, Deus já corta laço. Então, você vigia com assinatura. Amém? A gente não pode ver a prova do outro e dizer que isso não acontece conosco, não. Nós temos que vigiar para que não aconteça conosco também. Então, você vigia aí com assinatura, eu também vou vigiar com assinatura, mas toda assinatura no inferno contra a minha vida e contra a tua vida caia por terra hoje, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor, amados irmãos, boa tarde, como vocês estão? Eu desejo que vocês estejam bem para a glória de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade no segundo dia da leitura do livro de Marcos, capítulo 2, para a glória de Deus. Então, pegue sua Bíblia, abre no livro de Marcos e vamos ler o capítulo 2 para a glória de Deus. Amém? O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra, e vieram ter com eles, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfemias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Né? Tem gente que acha que engana Deus. Pode enganar eu, pode enganar você, pode enganar uma rua inteira, pode enganar o bairro inteiro, pode enganar o mundo inteiro, por onde passa. Mas quando os escribas tentaram enganar Jesus, ele respondeu essa frase aqui, dizendo: E o que tá pensando no teu coração? E por que tu tá com esse pensamento no teu coração? E por que tu tá preparado? E por que tu botou aquela casa lá para jogar meu servo para morrer lá dentro? E por que tu tá armando esse laço de prender meu servo com pedofilia, com inveja das casas dele? E por que tu tá armando esse laço de jogar minha serva no quarto daquela casa
para matar ela porque tu quer roubar o dom dela? E por que tu tá armando esse laço de roubar a assinatura da minha serva para roubar a guarda do filho dela? E por que tu tá armando esse laço no teu coração, roubar a assinatura do meu servo, da minha serva, para roubar a casa dela com mentira? Eu tô dando um exemplo. Enquanto os escribas foi julgar Jesus, como é que ele perdoa pecado, que só quem pode perdoar pecado é Deus. Aí ele disse, e por que tu tá com esses teus pensamentos? Por que tu não tira esse pensamento do teu coração? Por que tu não para de armar laço? Foi nessa sabedoria que Jesus respondeu o inimigo, acusador da alma dele, acusador da vida de Jesus. Eu imagino que Jesus disse, antes de tu vir me criticar, antes de tu vir me julgar, limpa primeiro o teu coração, que eu tô vendo os teus pensamentos. Entendeu? Então tem gente que acha que mente para Jesus, que mente para Deus, né? Manipula. Mas quando Deus se levanta, o tombo é grande. Desse tipo de gente que acha que engana Deus, que acha que Deus não tá vendo tudo, não tá contemplando a hora que dorme e a hora que acorda e planejando te dar uma rasteira, planejando te passar as pernas, colocando pessoas contra a tua vida. Mas Deus está dizendo hoje para você, eu perdoei teus pecados. Levante e anda. Anda. Só não peca mais. Agora tenha força, tenha bom ânimo. Caminhe, né? E qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, dize ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Acabei de dizer, levante e ande. Anda. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Tudo que Deus faz na minha vida e na tua vida é lindo. Tudo que Deus faz na minha vida e na tua vida é perfeito. Se não está perfeito, é porque não é Deus que está na frente. Porque tudo que Deus faz na minha vida e na tua vida é perfeito. Causa inveja nos olhos das outras pessoas, causa desejo, causa inveja nos olhos dos invejosos, mas também causa admiração nos olhos daqueles que desejam também receber de Deus e vai pagar o preço para receber. E isso não é ter inveja, não. É seguir o exemplo de Jesus. É sentir desejo de receber também de Jesus. Porque tudo que ele nos dá é perfeito. Amém? E olha a vocação de Levi. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega. Perdoem, amados irmãos. É porque ainda tá um pouquinho no escuro aqui minha casa. A letra é bem pequenininha. E eu também não sei ler muito bem não, tá bom? Então perdoa aí. Sentado da alfândega. E disse-lhe,
segue-me, e levantados se seguiu. O seguiu. Deixa eu botar a Bíblia desse lado aqui para ver. Foi pior. Melhor desse lado aqui que tem o vitrô tem o vitrô. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa, disse-te, também estavam sentados à mesa os seus com Jesus, estava sentado à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os são, não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Glória a Deus. O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: por que jejua os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus, esse lado aqui é ótimo para ler, ó. Esse lado aqui é ótimo para ler. Agora esse é ruim por conta que, ó, fica lá dentro a leitura e tem que olhar assim, ó. Mas esse lado aqui é ótimo. Amém? Então, discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos. E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remédio de pano. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho doutra sorte. O mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velho, doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, os odres estragam-se, o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é Senhor do sábado. E aconteceu que, passando ali num sábado pelas Saaras, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram-lhes: por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam. Papai tá te dando aí, ó, livramento de traição. Toda traição contra a minha vida, contra a tua vida, eu repreendo em nome de Jesus.
Mas disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade? Já li esse. Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da prostituição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Glória a Deus. E aqui eu finalizo. Aqui eu finalizo a leitura do capítulo de número 2. Mas antes de eu vou explicar esse versículo aqui, ó. Depois eu quero dar um exemplo. O Senhor me mostrou visão ontem, mas eu não lembro, porque eu estava tão cansada. Nesse caso, eu não lembro, porque eu estava tão cansada. Vocês viram aí vocês viram aí a campanha que eu fiz. Ontem eu louvei 40 louvores. Fiquei de joelho 2 horas, mas o total foi 2 horas. Não, foi 3 horas o total. Mas eu fiquei de joelho apenas 2 horas, só aguentei 2 horas. Antes de ontem eu aguentei 1 hora de joelho. E ontem eu só aguentei apenas 2 horas de joelho. Mas aí, conforme a gente faz campanha, mais a gente vai se já teve dia de eu ficar 3 horas de joelho. Já teve campanha de eu ficar 4 horas de joelho. Então, mas por quê? Mas como esse ano eu ainda não tinha feito um sacrifício desse, aí eu estava acomodada. Estava naquela minha zona de conforto. Mas como eu já estou com mais ou menos 4 campanhas de louvores na madrugada, eu creio, se eu não tiver com 3 campanhas, eu estou com 4, fazendo 3 dias de louvor, aí eu dou uma pausa, depois eu começo de novo. Aí nesse caso eu já estou me fortalecendo de novo. Por quê? Porque eu engordei, então pesou, e aí tá doendo meu joelho. Porque quando eu fiquei 4 horas de joelho, louvando e orando, eu pesava 52 quilos. Hoje eu creio que eu tô pesando 60 e pouco. Olha, se eu não já tiver nos 70, né? Então, mas quanto mais a gente ora, mais a gente vai se libertando da preguiça, das dores, do mal-estar. Ou seja, comecei com 1h30. Depois fui para 2 horas, parece. Não, 2h30. Aí ontem foi 3 horas. Então, primeiro dia, 1 hora de joelho. Segundo dia, 1 hora de joelho. Terceiro dia, 2 horas de joelho. E aí, se eu quiser fazer hoje, 4º dia de louvor, com certeza eu já aguento pelo menos 2h30, 3 horas eu aguento de joelho. Porque conforme a gente vai fazendo, mais o corpo vai pedindo. A alma vai se enchendo. E a alma vai nos dando força, o espírito dá força pra gente suportar. Então faça aí pra tu ver como é gratificante tu fazer esse tipo de sacrifício para Deus. Amém? E aí, ó, quando o Senhor diz assim, ó, quando o Senhor diz, ó, glória a Deus. Calma aí, mais irmã, que eu tô procurando. O livro saiu. Ó, quando o Senhor diz assim, ó, e Jesus vendo vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Às vezes, a gente perde o milagre de Jesus porque a gente não acredita. A gente não acredita que ele faz milagre. E aí, quando a gente não acredita que Jesus faz milagre, a gente atrapalha o anjo. Mas quando a gente acredita no milagre de Deus, ele ordena o anjo e nos entrega o milagre. O paralítico, ele acreditou que ele ia andar. Ele acreditou em Jesus. Ele ouviu falar de Jesus.
Ele ouviu falar dos milagres de Jesus e ele acreditou. E por ele ter acreditado, a fé dele chamou a atenção de Jesus, a ponto de Jesus curar ele e mostrar o poder dele. Mas no final, o que Jesus disse, eu quero explicar, não é nem esse capítulo, não é nem esse versículo. Mas como eu botei o título, aí eu estou dando exemplo. Mas Jesus disse, olha, a tua fé foi quem te curou. A tua fé foi quem te salvou. A tua fé foi quem te fez andar. Agora tu levante e anda. Toma a tua cruz. E não peques mais, porque perdoados estão os teus pecados. E Jesus perdoou o pecado deles. E aí Jesus aconselhou ele não pecar mais, para Jesus continuar perdoando os pecados dele. Então, para eu e você ser perdoados por Deus, o primeiro exemplo que eu e você tem que fazer é perdoar nossos inimigos. Para Jesus perdoar eu e você, a primeira coisa que eu e você tem que fazer... Obrigada a você aí que botou o coraçãozinho vermelho para mim. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e obrigada pela tua presença. O que Jesus quer de mim e de você é apenas a sinceridade do nosso coração. E que nós vamos servir Ele em espírito e em verdade, com amor. E Ele sabe que nós somos falhos. E quando Ele sabe que nós somos falhos, Ele nos capacita, Ele nos perdoa, Ele nos dá a chance de nós retroceder, de nós repensar. Amém? Então, perdoados estão os meus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os nossos pecados. É Jesus que está falando, não sou eu. É a palavra, você confere aí na tua Bíblia. Está na tua Bíblia e está na minha Bíblia. Então, não aceita mais a acusação do diabo. Quando Deus me mostrou em visão que o diabo estava acusando uma tatuagem minha, que eu fiz nas minhas costas, e que eu fiz só para mim, na minha cabeça, e que eu não queria que ninguém visse. Porque se eu quisesse que alguém visse, eu tinha botado aqui, eu tinha botado no rosto, eu tinha botado aqui, eu tinha botado aqui. Não, mas eu botei num local que só eu via, porque só eu queria. Só eu queria. Aí eu disse, se eu gostar da experiência, eu faço mais. Se não, eu paro de fazer. Mas o inimigo acusou essa minha tatuagem a ponto de querer um ferimento das minhas costas até a metade da minha coxa, do lado de trás. Onde Deus me mostrou, da minha cintura até a metade das minhas coxas, todo vermelho, vermelho vivo, na carne viva. E eu deitada num leito de enfermidade. E Deus diz, ali foi por conta da tatuagem que o inimigo te acusou. Mas eu vi que tu não gostou. Eu vi que tá com mais de 30 anos que tu não faz mais. 30 anos já era pra tu ter feito de novo, tu não fez mais. Eu vi que tu não gostou e eu vi que tu não fez mais. Eu nem pintei, eu nem terminei a tatuagem, porque eu não gostei e não suportei a dor. Pra você ver. Ou seja, eu disse, menino, como é que o ser humano é doido? Eu disse assim, meu Deus, o ser humano é doido. Como é que o ser humano paga para ficar doente, para sentir dor? Aí Deus me dizia, são pessoas, meu amor, de mente fraca. São as pessoas que são fáceis de se manipular. São pessoas que têm uma dificuldade da obediência. E aí essas pessoas sofrem mais. Porque essas pessoas não têm medo. Não tem medo porque o inimigo manipula. Essas pessoas, geralmente essas pessoas que fazem isso, são pessoas que o inimigo manipula. E o inimigo tira toda a dor. Eu disse. Aí hoje eu conversando com Deus, né?
Não fiz a tatuagem porque fiz o rascunho, o rabisco, o contorno, mas na hora de fazer o preenchimento, na hora de pintar, eu disse, e eu não vou nada, só tô fazendo um risco, ó. Um risco. Tá doendo. Imagine se tu for, ó, pintar. Não, quero não. Nunca mais. Eu disse, nunca mais. Eu vou pagar para me sentir dor. Eu vou pagar para tirar sangue da minha pele. E nunca mais eu fiz. Nunca mais eu fiz. E nunca incentivei ninguém a fazer. Perdão, Yamaz, irmão, tô bebendo água. Minha garganta tá seca. Então, e nunca incentivei ninguém a fazer tatuagem. Nunca. E quem me perguntava, eu dizia, eu me arrependi. Mas aí a pessoa foi me acusar com a minha tatuagem. Que era porque eu tinha tatuagem, eu merecia o castigo de Deus. Olha, porque eu tinha feito tatuagem, agora eu estava servindo Deus, eu tinha que sofrer. Aí se não é Deus que contempla tudo, que vê tudo, e que vê o malvado coração que pediu o castigo. E quando Deus viu que há 30 anos atrás eu tinha me arrependido de fazer uma tatuagem, não queria mais porque eu não gostei. E ele pesou eu e a pessoa na balança. E ele contemplou o pecado do passado da pessoa, ainda está peregrinado na pele, está pregnado na pele. Continua fazendo hoje. O pecado do passado continua fazendo hoje. Mas aí veio te julgar por um pecado que tu fez lá no passado e não faz hoje. O segundo pecado que a pessoa me acusou, é que eu tinha destruído a família do ex-marido. Eu disse, mas menino, papai disse, tu não precisa provar para ninguém não, viu? Tu não precisa provar para ninguém não o primeiro encontro e como foi que aconteceu a situação e a prova que ele te deu para tu ir ser esposa dele. Tu não precisa explicar isso para ninguém, porque eu vi, eu contemplei. Eu vi e eu contemplei. Tu não precisa dar satisfação de tua vida para ninguém. Porque tinha certas coisas que eu queria dar satisfação, sabe? Queria explicar que eu era uma pessoa boa, que eu era uma pessoa inocente, que eu tava ali para fazer o bem. Deus disse, tu não precisa. Quando? Quando que ele me mostrou na visão? Quando ele me mostrou na visão, a Madalena, que é a ex-mulher do meu ex-marido, ela vindo no meu rumo, aí nós se abraçando, era como se fosse uma festa, aí eu abracei ela, aí quando eu abracei ela, ela me fez uma pergunta, que eu não posso dizer, é pessoal, vou dizer para ela, e eu respondi a pergunta dela. Não, mas papai disse que eu posso dizer agora, que ela vai assistir minha live. Papai disse que eu posso dizer agora. Ela me abraçou e me fez a pergunta, você já era amante dele? Quando você foi ser esposa dele? Eu disse não. Aí pronto. Aí eu aproveitei a situação que ela me fez essa pergunta para tirar a dúvida dela, que ela tinha dúvida se eu já era amante dele há muitos anos. Se ele já estava traindo ela há muitos anos comigo. Então foi a dúvida dela. Ela veio, como se nós estávamos numa festa, aí ela veio e me abraçou, eu abracei ela, que eu não tinha problema nenhum com ela, e nem ela comigo. E eu creio que ela não tinha problema nenhum comigo, até porque ela falava bem de mim para minhas ex-cunhadas. Porque o que minhas ex-cunhadas dizia é que ela falava bem de mim. Não, ela cuida bem dos meninos, os meninos gostam dela. Então, se é mentira, é da minhas ex-cunhadas. Porque elas mentiam, eu não sei. Mas era o que minhas ex-cunhadas diziam. Entende? E elas diziam até para, se eu não me engano, essa história chegou até na ex-sogra. Agora, quem me passou essa informação, eu não sei. Eu não estou falando disso aqui, a questão
Aí ela me abraçou e disse assim, você já era amante dele na visão? Você já ficava com ele? Eu disse, não. O mês que eu tô com ele é o mês que eu tô com ele. Não tinha nada com ele. A gente se conheceu por acaso e aí ele me deu prova o suficiente para eu estar com ele aqui hoje. Então, eu não tinha nada a ver com ele. Se ele já estava lhe traindo e se você já estava desconfiando, eu não era amante dele não, viu? Primeiro porque eu não queria ser amante de homem casado. Primeiro porque eu não queria ser rapariga de homem casado. Mariane, tu nunca ficou? Fiquei. Mas eu tenho meus motivos, o porquê que eu fiquei. Eu tenho meus motivos. E Deus aceitou os meus motivos. Deus me perdoou quando eu orei pedindo perdão a ele, colocando os meus motivos. E hoje o diabo fez de tudo para eu cometer todos os pecados do passado. Mas hoje eu estou numa visão espiritual diferente. Hoje eu sei que tudo aquilo que aconteceu era pessoas de propósito, amarrando a minha vida financeira, amarrando a minha prosperidade, amarrando meus caminhos, batendo porta na minha cara, fechando porta na minha cara, impedindo eu entrar nos lugares, impedindo eu ser abençoada nos lugares. Mas quando Deus me revelou isso aqui nessa casa, o diabo caiu por terra aqui. O diabo caiu por terra aqui e vai continuar. Mas não sou eu que estou lutando com ele, não. Porque eu não tenho força para lutar com ele. Quem está lutando com ele é Deus. Quem está desfazendo as armadilhas que ele arma todo dia contra a minha vida e planeja usar pessoas na terra contra a minha vida. Quem está destruindo ele, quem está lutando com ele é Deus. Porque Deus é o único que tem poder e autoridade de lutar com o diabo. Eu e você não tem não, mas Deus tem. Mas se Deus dá autoridade para eu e você, aí, no nome dele, nós repreende ele de perto de nós. Eu te repreendo em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus Cristo é quem repreende o mal. Não é eu, não é você. Então você entendeu aqui? Aqui porque que Jesus expulsou o espírito de enfermidade no paralítico. Ele podia, porque ele era santo. E ele também te dá essa autoridade. Mas você também tem que fazer por onde? Ó, o que você tem que fazer, ó. Para tu ter autoridade de expulsar demônios de enfermidade, de miséria, tranca-rua, prostituição, roubo, sequestro, traição, inveja, vício, testemunha enganosa, fuxico, calúnia, zombaria, manipulação. Olha, é vários espíritos. Para você ter autoridade de expulsar espírito, ó, quero o que eu queria ler era essa aqui, ó. Para você ter autoridade, ó. Ninguém, eu vou ler só o 12, ó. Não, o 22, perdão aí. Ó, e ninguém deita vinho novo em odre velhos. O que é ninguém? O que é? O que é a explicação dessa palavra? Quando ninguém deita vinho novo em odre velhos. O que é que essa palavra quer dizer? Não adianta você ir para a casa do Senhor e você dizer que está com ele e quando você chegar em casa você fazer as coisas erradas. Não adianta. Não adianta. Não adianta porque não tem como. Aqui dá o exemplo, ó. Não tem como. A palavra está dizendo que não tem como você botar coisa nova em coisas velhas. Não tem como você misturar. A luz, treva e luz não se mistura. Ah, irmã, eu sou evangélica. Eu posso casar com um feiticeiro? Claro que não, meu amor. Mariana, eu sou evangélica. Eu posso casar com uma pessoa que está na Umbanda? Claro que não, meu amor. Não tem como você deitar odre novo em odre velhos. Ou seja, não tem como uma religião dessa você querer juntar com evangélica. Não tem como. Vai ter briga, vai ter traição, vai ter sofrimento. Os que tá no clandobé, fique por lá com os clandobé.
O que está na igreja evangélica, fica com os que estão na igreja evangélica. Não tem como. É a palavra que nos ensina que não tem como. A não ser que Deus queira. Para tirar a pessoa lá do candomblé. Para tirar a pessoa lá do terreiro. Para tirar a pessoa da droga. Para tirar a pessoa do vício. Porque tem que ter força. Deus usa você como um canal de bênção, como um canal de força. Mas para isso você precisa da autorização de Deus. Porque se você é uma evangélica, você vai ter um caso com uma pessoa, um ex-presidiário, e que continua no erro, no crime. Meu amor, na primeira briga que tiver, o inimigo entra dentro dele para tirar a tua vida. Porque é treva e luz. E eu não tô aqui condenando ninguém, nem julgando ninguém, não. Eu tô dizendo a verdade, que não tem como. Não tem como dar certo. É por isso que tem muitas mulheres sendo mortas por homem. Homem sendo morto por mulher. E aí tem filhos. E os filhos crescem vendo a briga dentro de casa. Quando os filhos crescem, acha que é normal matar também as mulheres. Acha que é normal maltratar as mulheres. Acha que é normal ir beber e deixar a esposa sozinha dentro de casa. Acha que é normal, acha bonito ter rapariga, ter amante. Ter 2, 3 mulheres é sinônimo de macho, é sinônimo de homem, pegador. É nada, meu amor. Se tu não tem poder de segurar uma, tu vai ter 2. Tu vai ter condição de segurar 2. Se tu não tá conseguindo manter uma, porque enquanto a tua esposa tá se matando de trabalhar para te ajudar, tu tá com um amante. Se tua esposa tá se matando de trabalhar para ajudar tu a pagar as contas, por que tu vai pegar amante? Se tu não tá tendo condição de sustentar nenhuma mulher. Porque na antiguidade, lá em Salomão só teve 1000 concubinas, 1000 mulheres, mas era uma lei. Se ele dá um anel para uma, ele tinha que dar para outra. Se ele dava uma roupa para uma rainha, ele tinha que dar para outra. Se ele dava um colar para uma rainha, ele tinha que dar para outra. Se ele montava a igreja para o Deus da rainha evangélica, ele tinha que montar um templo para a rainha que era do candomblé, que adorava outros deuses, o deus de Mamon. E aí foi a destruição de Salomão. Vou dar um exemplo. Ele tinha uma rainha que era evangélica, ele tinha uma rainha que era católica e ele tinha uma rainha que era do candomblé. Porque ele deu um templo de adoração para a rainha evangélica, ele era obrigado pela lei dar um templo para a rainha católica. Levantou o templo para ela adorar o Deus dela. Aí já foi 2 deuses. A do candomblé também tinha obrigação igual as outras 2. Lá vai ele levantar o templo para outra rainha dele do candomblé adorar outro deus. Aí foi aí deuses, uma mistura de deuses. Um deus e um deus. E aí foi a destruição de Salomão. Foi isso que ele fez. Ele morreu pelo mesmo motivo, desses pecados. Mas também ele fez grandes coisas boas na terra, viu? A Bíblia cita as falhas dele e também cita as coisas boas que ele fez. Amém? Outra coisa aqui também, ó. Doutra sorte, vinho novo rompe os odres e torna-se o vinho, os odres estragam-se e o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Eu dei o exemplo aí das igrejas, das rainhas de Salomão, que adorava outros deuses. Mas eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Essa garrafa aqui, ó. Eu tô bebendo nela. Vai ficar um certo tempo, só eu bebendo ela e não lavar ela dentro. Pra você ver como cria um lodo dentro, sujeira.
E aí eu tenho que pegar uma escova, esfregar e lavar. Não tem como, tudo tem que ser organizado. Tudo tem que ser limpo. Outra coisa, amados irmãos, calma ainda que eu vou ter que, se caso eu espirrar aí, é uma seta. Amém? Tá saindo lá, é uma seta de Maria Mulambo que tá saindo de alguém. O Senhor, eu ia espirrar aqui uma seta. A seta da Maria Mulambo. Mas glória a Deus, a pessoa deve ter espirrado lá. Quando eu não espirro, a pessoa espirra lá. Ela pode estar no Japão, ela espirra. Outra coisa aqui, ó. Eu vou dar outro exemplo de Ondre novo e Ondre velho. Eu vou dar um exemplo assim para você entender que não combina, não dá certo. Pega uma comida. Bota a comida dentro do depósito. Aí bota dentro da geladeira. Aí tu deixa lá dentro da geladeira. Pra tu ver como ela mofa. Ou então, tu pega um depósito sujo. Tu não lava ele. Pega o depósito sujo. Bota a comida dentro do depósito. Bota dentro da geladeira. Pra tu ver como fica pior do que a que tá só dentro da geladeira. Não, cria mofo. Não dá certo, fica podre. E comida podre, olha, quem já sentiu o cheiro de comida podre, você vê aí. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Tem que ser limpo. Tem que limpar o depósito para fazer a comida. Tem que ter um determinado dias para tirar da geladeira. Tem que casar evangélico com evangélico, católico com católico, os umbandistas com os umbandistas, que eu não sei nem o nome. Porque não tem como, não dá certo. Não dá certo, vai ter guerra, vai ter briga, vai ter discórdia. Amém? Então, aqui eu espero que você esteja aprendendo. E eu vou dar outro exemplo. Eu vou dar outro. Perdão, amados irmãos, que eu não arrumei a blusa antes de vestir. Não arrumei, agora que eu tô vendo aqui. Eu vou dar outro exemplo aqui, ó. Teve outro aqui que o Senhor me mostrou e eu queria dar de exemplo. O sábado foi feito, não é isso aí não? Glória a Deus, aleluia. Os são necessidade. Pronto, é esse aqui. Esse aqui, o versículo 17, ó. E Jesus, tendo ouvido isto, disseram-lhe: os são não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Você entendeu por que Jesus perdoa teu pecado? Por que Jesus perdoa meu pecado? Olha o tamanho do meu franjão e não vou mais cortar. Não gostei dessa experiência. Você entendeu? Jesus não veio para os bons. Jesus não veio para os santos. Jesus não veio para os corretos. Jesus veio foi para os injustos, para eles ficar justos. Jesus veio foi para os pecadores, para eles parar de pecar. Jesus veio foi para curar, salvar e libertar. Mas os publicanos lá criticaram Jesus. Mas por que Jesus deu essa resposta aqui para os publicanos? Porque Jesus estava sentado na mesa dos publicanos e dos fariseus. E aí que ele foi criticado. Olha, Jesus está na mesa dos pecadores. Publicanos e pecadores. Jesus disse, eu não vim para os sãs. Eu não vim para os justos. Eu vim para os doentes. Eu vim para os injustos mesmo. Eu vim para os que estão doentes, para ser curado. Eu não vim para aqueles que não precisam de médico. Eu vim para aqueles que necessitam de médico, porque eu sou o médico. Você viu?
E aí, ó, mas sim os pecadores. Eu vim para aqueles que estão no pecado, para eu dar a oportunidade de deixar de pecar. Então você entendeu? Ontem eu comecei a dar o exemplo de furar e não concluí por conta que terminou a live. Mas ó, faz uma experiência para você. Tem gente que o nariz empinado quer julgar você, quer cobrar a perfeição de você. Mas um exemplo que eu dou que ninguém é perfeito, que nós somos um pedaço de carne podre, que se nós fechar o olho tem que ser enterrado logo, porque senão fica podre na terra. Você faz uma experiência aqui, ó. Eu não uso brinco porque eu não gosto, já dei a explicação. Mas ó, você que não usa brinco e você que usa também, pega e faz isso, ó. Pega e faz isso, ó. Ó, você pega e faz isso, ó. Eu tô com 2 dias sem lavar. Ó, pega e faz isso. Aí tu cheira pra tu ver. Pra tu ver o mau cheiro. A última vez que eu fiz isso pra lavar, tava com cheiro de cocô. Tava com cheiro de fezes. E hoje, ó, cheiro de chulé, ó. Sabe por que isso aqui? É uma carne que foi aberta, que tá entrando sujeira. E se a gente não limpar, fica podre. Do mesmo jeito é nós. Quando nós dorme para outra vida, se não botar formal, fica podre. Então não adianta querer ser melhor do que os outros. Porque faça isso na sua casa. Faz aí agora. Me assistindo mesmo. Você pega bem assim na sua orelha, ó, faz isso. Aí tu cheira, ó. Aí tu vê qual é o cheiro que tá lá. O meu não tá muito fedendo porque tá com os 3 dias que eu lavei, ó. Ó. Mas tu, ó, caso tu tem buraco na orelha e não tem brinco, faz isso, ó. Faz isso pra tu ver. A catinga que vai sair do buraco da tua orelha. Essa daqui não saiu o cheiro de nada. Essa daqui não saiu o odor. Essa daqui saiu o cheiro de água sanitária. Essa daqui. Mas eu creio que é minha mão, que eu lavei o banheiro com água sanitária. Essa daqui saiu o cheiro de água sanitária, ó. Você tá vendo? Essa daqui saiu o cheiro de chulé e essa daqui cheiro de água sanitária. Você entendeu? Mas ontem, ou foi antes de ontem, quando eu fui lavar, tava com cheiro de merda, de cocô. Podre, podre. Faz aí pra tu ver, como eu não tô de brincadeira. Pra você ver o exemplo. Então, Jesus está dizendo, eu não vim para os que não precisam de médico. Eu vim para os que precisam de médico. Eu não vim para os justos, eu vim para os injustos. Eu vim para os pecadores, para eles ouvir minha voz e pararem de pecar. Então você entendeu? Ontem eu fiz uns vídeos lindos, depois do sacrifício de meia-noite, eu fiz uns vídeos lindos, ao vivo não, na câmera aqui do celular. Mas na hora de salvar não deu certo. Ou eu não tô sabendo fazer esse negócio, que é dos heads, aí tá lá curtinho, ou eu não tô sabendo fazer, mas o que tá dizendo aqui é que meu telefone tá sem memória, e realmente eu tenho que, todo dia eu tenho que apagar a coisa aqui para poder liberar memória do meu telefone, porque tem muita coisa no meu telefone. 1 ano gravando vídeo em todos os canais e guardando os vídeos. Então, minha memória tem motivo para minha memória realmente tá cheia. Aí eu vou excluindo alguns vídeos que tá duplicado, que tá repetido, porque eu posto em outros canais. Então, infelizmente, esses vídeos lindos, que eu mesma achei lindo, eu disse, meu Deus, só saiu lindo desse jeito porque tá de madrugada. Quando eu tô de dia, não tem tanta inspiração, mas só porque tá de madrugada, depois de 2h30 de louvor, aí eu completei as 3 fazendo o vídeo. Mas não sei para onde foi. Diz não salvou porque não tem memória. E realmente, pelo jeito, para fazer isso aí tem que ter muita memória. Então vou ter que apagar um monte de vídeo. Porque, pelo que eu sei lá, é 1 hora. Pelo jeito, é mais de 1 hora fazendo videozinho, se eu não vi. Mas eu vou estudar para ver se é eu que não tô sabendo usar.
porque é uma coisa nova que eu tô usando agora, né? Então, é uma novidade para mim, não no meu perfil, que eu já vi, mas é porque agora eu tô usando, agora eu aderi para usar também. É uma nova, é uma ferramenta que eu botei para eu usar, que antes eu botava privada, mas agora como eu tenho outros pensamentos, outros focos, outros objetivos, aí eu disponibilizei para eu usar essa ferramenta. Então, eu creio que é porque eu não tô sabendo usar. Mas aí eu queria tanto que vocês assistissem esse vídeo, viu? Porque eu tava ensinando esse post aí que eu botei dos 40 louvor. Eu tava explicando eles. Então, é uma pena que não deu certo. Amém? Não deu certo. E aí eu espero que você receba essa palavra na tábua do teu coração e que toda seta maligna cai por terra pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Toda seta maligna, toda energia que veio atrás de mim na rua, cai por terra em nome de Jesus. Toda energia que veio atrás de tu, para entrar dentro da tua casa, cai por terra em nome de Jesus. Eu repreendo toda a seta da tua direita, da tua esquerda, da minha direita, da minha esquerda, da minha frente, das minhas costas, da tua frente, das tuas costas, eu repreendo em nome de Jesus. Que toda ferramenta preparada contra a minha vida, contra a tua vida, não prosperará. Quero agradecer os abençoadores do meu canal, os que me deram aí as estrelinhas. Quero agradecer os novos seguidores. Muito obrigada por me seguir. Que Papai do Céu possa abençoar vocês, que Papai do Céu possa multiplicar vocês e suprir a necessidade de vocês. Muito obrigada por fazer parte do meu canal. Muito obrigada por estar aqui no meu perfil. Vocês que comentam nos meus vídeos, se caso tem alguém sem responder, me perdoa, é porque eu ainda não vi. Amém. Mas quando eu ver, eu respondo. Mas desde já eu quero te agradecer. O importante é que vocês estão na minha oração. Porque quando eu oro, eu repreendo todo o mal dos meus seguidores, dos fake news, dos abençoadores e dos amaldiçoadores. Eu entrego tudo na mão do Senhor. Amém? Então, obrigada pela tua presença. Voltarei amanhã com o terceiro dia do livro de Marcos, para a glória de Deus. Amém? Então, Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, te agradeço por essa live, te agradeço por esse canal, que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nada vai nos atingir, porque o Senhor já ordenou os anjos para nos guardar, para nos livrar de todo mal. Meu amado, eu entrego a escola do meu filho nas tuas mãos, entrego a sala do meu filho nas tuas mãos, entrego a escola do meu filho nas tuas mãos, toda a ferramenta preparada contra a escola do meu filho, contra o futuro do meu filho, o aprendizagem do meu filho não prosperará, que o Senhor, em nome de Jesus, ordena teus anjos para guiar meu filho, para proteger meu filho, para livrar meu filho de todo mal. Entrego tudo e todo nas tuas mãos, que seja feita não a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E que essa seta que está dentro da escola do meu filho agora, que foi mandada para agarrar aqui em mim, ó, foi mandada para agarrar aqui em mim. E essa seta tá no poste, bem aqui, no poste de luz. E o Senhor me mostrou que foi uma saveira, uma fiorinha, sei lá como é o nome desse carro, uma estrada vermelha. E aí o Senhor me fez saber que tinha um homem. Só que o Senhor não me mostrou quem era. Mas o Senhor me mostrou que era para botar a câmera, que era para filmar dentro do meu quarto, para quando eu estivesse vestindo a minha roupa, pegar essa parte minha aqui, que era para mandar espírito para agarrar aqui em mim. Então, esse espírito tá lá dentro da sala de aula do meu filho. Meu amado, que o Senhor entra na sala do meu filho, repreenda esse espírito. Se quiser agarrar nos peitos do meu filho, no peitoral do meu filho, para mandar enfermidade, seja nos pulmões, nos rins, na respiração, seja lá onde for, eu repreendo em nome de Jesus. Se tiver no meu filho, eu repreendo em nome de Jesus. Seja lá em quem tiver, em outra criança, ou seja lá em quem está lá dentro.
Eu repreendo em nome de Jesus. Ou numa cadeira, ou na pintura, ou no teto, seja lá onde tiver, meu amado. Num caderno, numa mochila, no chinelo, eu repreendo em nome de Jesus. Que o Senhor consagra a sala do meu filho, que o Senhor consagra a escola do meu filho, que o Senhor ordena teus anjos nos 4 quadrantes da escola do meu filho, para livrar o meu filho, e não só meu filho, mas aquelas crianças de todo mal, todo sequestro, todo carro-baú que o Senhor me mostrou pegando criança nas escolas. Todo sequestro para prostituição infantil. E esse carro-baú, em específico, esse carro-baú que o senhor me mostrou, com mais ou menos já tinha mais ou menos mais de 5 a 10 crianças dopadas. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu entrego esse carro-baú nas tuas mãos. Eu entrego esse motorista nas tuas mãos. Eu entrego essas crianças nas tuas mãos. Que seja feita não a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Mas eu não aceito o Senhor deixar Satanás tocar no meu filho. Eu não aceito o Senhor deixar Satanás sequestrar meu filho, porque o Senhor sabe que o meu filho é uma criança, é um inocente, ele já está pregando o teu evangelho, ele conhece a tua palavra, ele obedece a tua palavra, e eu também estou obedecendo a tua palavra, e é por isso que eu não aceito o plano do diabo aqui na minha casa, se não for da tua vontade, em nome de Jesus. Toda vontade do maligno, toda seta, toda demanda de feitiçaria, de bruxaria, tudo que é arriado, nas matas virgens, nas cachoeiras, nos lagos, seja lá onde for, contra a minha vida, toda magia negra, toda feitiçaria, todo voodoo, todo clandobé, toda macumbaria, contra a minha vida, contra a vida daquelas crianças, contra meu filho, contra meus seguidores, onde essa live chegar, eu repreendo em nome de Jesus, que o Senhor venha neutralizar, bloquear toda a força do mal, toda paralisia infantil, todo sequestro. Eu entrego aquelas 2 crianças desaparecidas em Bacabal nas tuas mãos. Que o Senhor ordena teu anjo da justiça, que o Senhor ordena teu anjo com a espada desembanhada de fogo santo, para sapecar o inimigo, o sequestrador e quem tá com essas crianças, e que venha devolver para sua mãe, em nome de Jesus, porque a vontade do Senhor na minha vida, a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, em nome de Jesus. Entrego tudo e tudo para a glória de Deus, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém, em nome de Jesus? Então, um beijo no teu coração. Voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Tchau.